Amaradice estava numa categoria que as autoridades mal sabiam como lidar. Ele não era apenas uma criança que tirou a vida de outra criança. Ele fez isso 3 vezes usando a mesma técnica. Tendo um modus operandi, existe um nome para isso. Ele era um assassino em série, o mais jovem do mundo. O que fazer com um serial killer de 8 anos de idade? Em 2007, a polícia levou para a delegacia um menino de 8 anos de idade. A situação era esquisita. Ninguém sabia ao certo o que fazer. Parecia um comportamento completamente errado. Levar um menino de aparência inocente para um lugar como aquele. Mas a verdade é que toda aquela aparência ingênua escondia algo horrendo e, até hoje, complexo demais para se entender. Aquele menino de 8 anos de idade tinha tirado a vida de outras 3 crianças. Entenda tudo agora aqui no Biografia do Crime. História de vida. Amaradice Sada, filho de Sarita e de Ashok, nasceu em 20 de junho de 1998 em Bihar, na Índia. Ele parecia uma criança como qualquer outra. Gostava de subir em árvores e explorar o terreno onde morava, uma região humilde da Índia. Amaradice tinha uma irmã mais nova, de apenas alguns meses de vida, e em determinado momento, a mãe de Amaradice deixou a irmã aos cuidados do menino. Além da irmã, também ficou aos seus cuidados o primo, que em algumas fontes é citado como um bebê de 9 meses, e em outras como uma criança de 6 anos. Enquanto cuidava das crianças, Amaradice já demonstrava comportamentos cruéis. Ele beliscava e batia no bebê e ria quando a menina chorava. Como achou divertido ferir a irmã, o menino apertou cada vez mais o pescoço dela até tirar sua vida. Em seguida, ele escondeu o corpo da irmã numa cova rasa. Após tirar a vida da irmã, Amaradice não teve uma resposta emocional ao ato. Ele não ficou triste ou assustado, só seguiu a vida. Quando descobriram o que tinha acontecido, os pais do menino não foram às autoridades. Eles tentaram acobertar a situação. O pai do menino o castigou e a mãe dele ficou desesperada em imaginar o filho preso. Posteriormente, ela alegou que tinha perdido uma filha e não suportaria perder mais um. As mentiras. Além dos pais do menino, outros familiares também sabiam dessa atrocidade. Porém, isso era tratado como assunto de família. Tudo isso ocorreu quando Amaradice tinha 7 anos e a família acreditou que poderia acobertar esse comportamento do menino. Mas algo terrível voltou a acontecer. Uma coisa que destruiu a vida de uma nova família e que escancarou os atos de Amaradice ao mundo. Quando esse comportamento se repetiu, se tornou evidente para os pais de Amaradice que esconder as coisas que o filho fazia só trairia mais dor a todos ao seu redor. Uma nova vítima. 1 ano se passou e, por mais que os pais de Amaradice desejassem que o comportamento do filho mudasse, não foi isso que aconteceu. Outra criança entrou no radar do menino. Dessa vez, uma pessoa que não era da família. Uma bebê de 6 meses chamada Khushbu. A menina desapareceu de frente de uma escola infantil e sua mãe, desesperada, começou a procurá-la. As pessoas começaram a procurar por Khushbu até que um suspeito surgiu. Era difícil para a maioria das pessoas acreditarem, mas o suspeito era Amaradice. Imagine isso. A família já sabia do que o menino era capaz, mas para quem via de fora era muito difícil acreditar que dentro de alguém tão jovem vivesse um mal tão hediondo. E além disso, que por meio dessas pequenas mãos, esses desejos fossem de fato consumados. Mesmo assim, como algumas pessoas falavam que Amaradice poderia ser o culpado, os policiais foram até ele. Vale ressaltar que algumas fontes contam que a própria mãe de Amaradice foi até a delegacia para contar o que o filho tinha feito e também para desabafar o quão sufocante aquela situação estava sendo.
Um dos policiais perguntou por que ela não contou antes e ela abriu o jogo e falou que não aguentaria ver Amaradit recebendo uma punição. Mesmo assim, ela entregou o filho, pois a situação estava insustentável. O que você faria numa situação dessa? Esse caso é um dos mais obscuros do universo da criminologia. E se você entende o trabalho que temos em trazer esse conteúdo para você, peço que ajude com um valeu demais. Isso nos ajuda a continuar trazendo essas histórias para você. Obrigado. Quando foi levado à delegacia, a pedido da própria mãe, que estava desesperada e assustada, os policiais duvidavam que Amaradit fosse mesmo o culpado. No entanto, uma bebê estava desaparecida e eles precisavam de respostas. Então, o interrogatório começou. Eles fizeram perguntas fáceis, questionando o nome dos pais do menino e onde ele morava. E quando ele respondeu isso, eles perguntaram se ele sabia onde estava Khushbu. Amaradit disse que não sabia e que queria ir para casa, mas os policiais insistiram e disseram que eles dariam o que ele quisesse. Então, Amaradit pediu biscoitos. Com os doces em suas mãos, ele se portou como uma criança e pediu chocolate para beber. Como seu pedido foi prontamente atendido, ele pediu 2 chocolates e foi o que recebeu dos policiais. O policial perguntou se ele gostava dos doces. Amaradit disse que sim, e quando o policial perguntou do que mais ele gostava, veio o choque. Amaradit respondeu: Gosto muito de tirar a vida de crianças. É muito, muito divertido. Eu bati forte na cabeça dela com um tijolo. Seu sangue começou a fluir. Eu me diverti muito. Ela mordeu minha mão. Então, comecei a atirar pedras incessantemente. Após falar tudo isso e descrever que a menina chorava enquanto ele batia nela, Amaradit disse que tinha terminado o chocolate e que queria mais. A falta de emoções, conforme o menino contava isso, assustava os policiais. Além de confessar ter tirado a vida de Khushbu, o menino também disse que fez o mesmo com a irmã. Além dos 2 bebês, Amaradit também tinha cometido outro crime. Lembra que eu citei que ele cuidava de um primo e de sua irmã? Sim, é isso mesmo que você está pensando. Amaradit também havia tirado a vida do primo meses atrás. A família sabia, mas esse era outro caso que eles tratavam internamente como assuntos familiares. É divertido matar assim, tio. O menino dizia para o policial enquanto bebia o chocolate e comia biscoitos. Era assustador ver uma imagem tão aparentemente inocente de uma criança comendo doces, falando tantas atrocidades assim. Parecia quase profano, mas era verdade. O primo de Amaradit, a irmã e uma criança que vivia na mesma comunidade que ele. Os 3 foram assassinados pelo menino. Todos os corpos foram encontrados num local afastado. Os machucados indicavam que as vítimas foram estranguladas e espancadas. Todos os 3 corpos estavam enterrados em covas rasas, nem um pouco escondidos. Médicos especializados examinaram Amaradit e constataram que ele sentia prazer em fazer mal, e isso realmente foi verbalizado pelo menino. Aparentemente, o único motivo dos corpos terem sido encontrados é que Amaradit era muito jovem para bolar um plano de ocultação melhor. Mas, de toda forma, ele não estava arrependido. Então, ele podia ter escondido os 3 de forma incompetente, à vista de todos, porque simplesmente não se importava com as consequências. Em meio a tanto horror, uma das perguntas que todos se fizeram foi: existe um motivo para tamanha violência provinda de uma criança de apenas 8 anos de idade? Transtornos de conduta. Seria insensato determinar algo sem uma análise médica correta, mas existem algumas possíveis causas para o comportamento de Amaradit Sada. O transtorno de conduta infantil é uma condição psiquiátrica que atinge cerca de 10% das crianças. Crianças com esse transtorno agem de modo egoísta e violento.
Elas não têm remorso, constrangimento ou arrependimento de suas condutas inadequadas e não se importam com os sentimentos dos outros. Essa condição pode ser tratada, em alguns casos, com psicoterapia e medicamentos, mas nem todos os casos são tratáveis. Algo que chama a atenção nessa condição é que os maiores afetados não são aqueles que sofrem desse transtorno, ou seja, a criança, e sim aqueles que são vítimas dessas crianças. Muitas pessoas acreditam que a Amarditi Sada tenha essa condição psiquiátrica junto à psicopatia. Além disso, outros fatores podem ter contribuído para esse comportamento aflorar. Possíveis desencadeamentos. Amarditi Sada não viveu num lar tranquilo. Ele era negligenciado pelos pais e testemunhou violência doméstica e conteúdos perturbadores na fase da infância. Ele foi exposto à violência. É claro que isso não explica o que o menino fez, mas ao analisar esses fatores, é possível que a junção dessas coisas, junto a um transtorno de conduta e traços psicopáticos, tenham levado Amarditi a agir dessa forma. Em uma análise posterior, algumas evidências apontavam que o menino já tinha demonstrado alguns sinais preocupantes e que requeriam atenção. Ele praticava crueldade animal, se fascinava em atear fogo e não tinha uma reação emocional adequada às situações. Talvez, se esses comportamentos tivessem sido notados e tratados corretamente, as tragédias posteriores pudessem ter sido evitadas. Se a comunidade tivesse um apoio médico de saúde mental, preparados para tratar e intervir nas ações de Amarditi, vidas poderiam ter sido poupadas. Mas isso não ocorreu. Sendo assim, com as crianças tendo um desfecho tão trágico, os pequenos corpos localizados e o assassinato confesso, restava uma coisa a ser feita: a justiça. Mas Amarditi estava numa categoria que as autoridades mal sabiam como lidar. Ele não era apenas uma criança que tirou a vida de outra criança. Ele fez isso 3 vezes, usando a mesma técnica, tendo um modus operandi, e existe um nome para isso. Ele era um assassino em série, o mais jovem do mundo. O que fazer com um serial killer de 8 anos de idade? Não existe lei para isso. Uma criança não recebe a pena de perder a sua vida na lei indiana. Amarditi também não podia ser mandado à prisão até completar 18 anos. Então, o caso de Amarditi Sada foi um verdadeiro quebra-cabeças mórbido. Ninguém sabia o que fazer com ele. O menino então foi mantido no lar juvenil de Murger até completar 18 anos, idade em que já poderia responder pelos seus crimes. Em 2016, no entanto, Amarditi foi solto e ganhou uma nova identidade. Os atos de Amarditi, além de causarem choque na população, soaram como um alerta de que nem mesmo as mentes mais jovens estão livres de serem tão complexas e tão cruéis, a ponto de causarem dor ou até mesmo fatalidades irreversíveis às pessoas que as cercam. Atualmente, o paradeiro de Amarditi é desconhecido. Se ele estiver vivo agora, tem 26 anos, mas é improvável saber quaisquer informações dele, já que ele vive sob nova identidade. Comente se você já conhecia essa história. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.